paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos mais uma vez nessa aula maravilhosa. É o capítulo 8 do livro aos Hebreus. Quero convidar você a acompanhar comigo, para você que tem o PDF, se não, acompanhe aqui nos slides. O tema da aula de hoje é Cristo, o mais perfeito mediador. A Bíblia diz, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Para meditar Cristo é perfeito em poder, amor e graça. Nada pode se comparar com sua perfeição singular. A fundamentação bíblica deste fim de semana está em Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 13. E nosso objetivo geral vem trazendo aí uma forma de analisar teologicamente o capítulo 8 da carta aos Hebreus, buscando novos saberes que estão revelados neste texto sagrado. Pois bem, o capítulo 8, como nós falamos, ele vai trazer uma temática muito importante. Ele vai trazer a transitoriedade, tá? E vai apontar Cristo como o mais perfeito mediador entre Deus e os homens. É importante a gente falar dessa perfeição na mediação. Primeiramente, o que é ser mediador, né, amada? Vamos pensar com carinho. O mediador é alguém que é especialista, que tem as técnicas certas, no contexto mais normal, que ele tem o poder de negociar de forma imparcial a favor de alguém. Então, Jesus se torna esse mediador, o negociador diante de um grande leilão, que nós possamos dizer, de almas. E o Senhor Jesus, então, tem um preço que sobressai todos os preços, o preço do seu próprio sangue. E aí o comentarista deste domingo traz para nós a visão deste real sentido de mediação. Então o capítulo 8 ele vai trazer para nós um panorâmica da nova aliança versus antiga aliança. E aqui nós vamos aproveitar a aula de hoje para conhecer mais um pouquinho sobre essa perfeição de mediação, tá bom? Então Jesus vai trazer para nós, em um outro contexto, uma nova dimensão com relação à nova aliança. Ou seja, uma aliança que vai trazer melhores promessas para a nossa vida. Os tópicos estão seguidos assim. O primeiro tópico é o mediador que está assentado à direita da majestade de Deus. O segundo tópico é o mais perfeito mediador a nova aliança. E o terceiro tópico é esse daí, ó. O mais perfeito mediador ofereceu o mais perfeito sacrifício. Então, o tópico 1 vai falar o mediador que é o sumo sacerdote singular. Isso daí vai trazer para nós a singularidade do próprio sacrifício de Cristo. O sangue derramado, que foi o sangue de Jesus, foi derramado na cruz do Calvário em prol de muitos. E aí vem então a validade desse Novo Testamento que vem mediante o sangue. Porque o Novo Testamento ele só vai ter validade, amada, se o testador morrer. Jesus morreu, cumpriu como assim ordenava a lei. Então ele morre para remir dos nossos pecados. Olha esse versículo seguinte que diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 28. Diz assim, ó: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vamos dizer assim, ou Antigo Testamento o que valia era o sangue dos animais. E Jesus, então, ele vem com uma função muito mais superior. O sangue dos animais cobria o pecado. O de Jesus tira o pecado. Olha a diferença, né? Uma coisa é você cobrir e outra é você tirar. Então, o poder do sangue de Jesus vem tirar o pecado da humanidade. Você pode dizer assim, missionária, mas ainda as pessoas pecam. Sim, porque isso acontece? Porque o sacrifício de Jesus traz para nós uma garantia diária de perdão e de remissão e também de tirar o pecado. Uma vez que eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor Salvador da minha vida, eu entro nesse processo que é do plano da salvação. Então, Jesus como mediador, ele vem diante do Pai nos justificar pelo seu sangue, tornando nós aí pessoas justas. E pela morte do Calvário, nós alcançamos então
um ato de perfeição contínua. Então, o mediador, agora, ele vem numa categoria de rei poderoso. Isso aqui é importante a gente falar, porque nem todo mediador tinha também esse ofício, mas Jesus vem como rei, mas vem servir como mediador. Então, nós temos um rei mediador. Ele é soberano, ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória, mas vem nessa qualidade de entender na causa, vivendo as nossas mazelas, as nossas dores, ao ponto de dar-lhe uma capacidade suficiente de entender o ser humano na sua estrutura física, emocional, para que possamos então alcançar o perdão de Deus. Então ele vem nessa mediação ainda, trazer para nós algo muito mais ousado, que nós possamos entender. Ele sendo, lembra lá da aula do sacerdote perfeito? Pois é, e é rei também poderoso, ele vem nos dar um maior exemplo do que a antiga aliança que era coordenada, que era dirigida por Moisés. Moisés ele tinha esse papel de mediar Israel e Deus, tá? Então, nós podemos entender uma coisa muito importante com relação ao mais perfeito mediador agora da nova aliança. Não é que a antiga se desfaz, não, mas ela se torna muito mais válida do que a antiga aliança. Observe só, quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um concerto, de um pacto firmado. O pacto da nova aliança é o pacto firmado com o sangue do próprio mediador, Jesus. Na antiga aliança, Moisés fazia mediação mediante os sacrifícios vistos lá em Levítico. Então, o pacto estabelecido agora tem poder para tirar o pecado, o antes não. Então, se nós falarmos sobre a antiga aliança, eu vou lembrar para você aí o capítulo 8, versículo 7 de Hebreus. Olha só que interessante. Porque se aquela aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, que é essa atual que nós estamos vivendo. Uma aliança marcada com amor, uma aliança marcada, amada irmã, com muita misericórdia, e nós somos alvos deste ato sublime, que é a morte do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, essa aliança, ela vem estabelecer um culto e também orientações necessárias através dos mandamentos. Aliança mosaica, ou seja, dirigida por Moisés. A aliança nova, ela vem trazer no seu escopo a salvação, e todos nós temos o livre acesso a Deus. Ou seja, a salvação que hoje está proposta faz com que o homem tenha um relacionamento com Deus e ele mesmo possa se aproximar de Deus sem intervenção humana. Agora, Jesus é o mediador no sentido de que, quando nós somos pecadores, o nosso mediador hoje é Jesus. Não tem mais nenhum outro ser humano capaz de fazer a mediação entre nós e Deus, a não ser o próprio Jesus, que já se ofereceu. Então, considerando todas as regras que eram estipuladas no Antigo Testamento, a do Novo, o homem tem um livre-arbítrio, a escolha de adorar ou não a Deus, de aceitar ou não o Senhor ser esse mediador, tá? Dessa nova aliança, que nós devemos, então, considerar todos os dias da nossa vida. A parte C vem falar, então, da nova aliança, ou seja, do novo pacto, com o ato de perfeição mediadora, que é de Jesus. E o que traz, então, aqui? Vou trazer 3 aspectos da nova aliança, tá? O que acontece na nova aliança? Cristo oferece a si mesmo, tá? Como sacrifício, porque foi Ele que comprou, foi Ele que pagou toda uma dívida que estava aberta, imparcialmente, ou seja, não, eu vou morrer só por essa classe de pessoas. Não, ele não olhou a raça, nem a cor, nem a língua, nem a tribo. Ele morreu foi por toda a humanidade. E por isso que ele é um mediador imparcial. Ele morreu por todos. O segundo ponto da nova aliança é que o sangue de Jesus compra toda a humanidade. E o terceiro aspecto da nova aliança é que é perfeito mediador e ele mesmo faz a expiação por todas as pessoas. Então, o aspecto importante da nova aliança é esse, e o sacrifício de Jesus, então, é o mais perfeito que a humanidade já pôde conhecer durante a sua história. Então, hoje não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício de sangue,
de encruzilhada, seja lá o que for, para a pessoa ter um perdão dos seus pecados. Não. Hoje, a única coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e caminhar neste caminho marcado por santidade. O terceiro tópico, e nós já estamos indo lá para o finalzinho da nossa aula, tem um ponto importante aí no terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre o mais perfeito mediador que ofereceu o mais perfeito sacrifício. Quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de 3 aspectos aqui. Nós temos 3 tipos de sacrifício. O primeiro, o da consagração, que envolve o holocausto e a oferta de manjares. O segundo, que é o sacrifício de comunhão, ou seja, um sacrifício pacífico. E o terceiro, que é o sacrifício de expiação. Expiação pelo pecado e expiação pela culpa. Então, o que acontece dentro do sacrifício? Era algo muito regular, era repetido todo ano, tinha todo esse ritual. Porém, com o sacrifício da nova aliança, não foi mais necessariamente este ritual, porque o sangue de Jesus vem sobrepor todo o rito estabelecido na antiga aliança. Então, hoje, frequentemente, nós temos à nossa disposição o sangue de Jesus para nos lavar do pecado. No terceiro tópico, vai falar também sobre a perfeição do sacrifício de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha que interessante. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. Ou seja, nenhum outro sangue é mais eficaz para fazer isso. Só o sangue de Jesus, tá? Agora, nós podemos encerrar essa aula dizendo que não importa quem ou como você está. O importante é você hoje ter a consciência que você foi alvo, amada irmã, do plano da salvação. Eu fui alvo. O Senhor não olhou se eu era A, B, C e D, não. Ele foi imparcial e o seu sacrifício também. Então, hoje, o Senhor Jesus oferece salvação para você. Não é a Assembleia de Deus. Nós sim somos o porta-voz para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e fazer morada. Amém? Então, a nossa aula de hoje vai trazer para nós essa acessibilidade, alcançarmos o mais perfeito sacrifício de Jesus. Olha que legal, olha que fantástico a nossa aula de hoje, nos lembrando dessa perfeição que traz. Então, Jesus, quando ele deu o brado de vitória lá na cruz, ele assinou para mim e para você a eficácia do mais excelente sacrifício e tirou toda a condenação imposta desde lá do Gênesis até o dia de hoje. O homem morre por causa da sua atitude lá, do pecado. Mas também ele pode viver eternamente com o Senhor Jesus. E isso aqui é uma escolha que a gente faz nessa caminhada. Então Jesus vem e ressuscita, tá? E vai voltar. Ele é para nós o sacrifício que continua poderoso para nos levar à perfeita comunhão. E aí a igreja espera, portanto, o arrebatamento que é tão prometido na palavra de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Essa é uma promessa e só acredita mesmo quem tem fé. Portanto, a nossa conclusão de hoje, acompanhe comigo, diz assim: o capítulo 8 da carta aos Hebreus pode ser chamado de o capítulo da perfeição do mediador, rei, pois seu sacrifício é perfeitamente capaz de salvar toda a humanidade. Seu sangue está acima de todo o sangue. Seu sacerdócio é singular e jamais homem algum pôde ou pode exercer esse ofício como Cristo Jesus o exerceu. Amém? Então fica aqui a nossa aula. Espero que você, que não foi para a sua igreja, possa se esforçar a estar na próxima aula, no capítulo 9, estudando aí na sua congregação, que já estão todas funcionando, mas nós vamos estar aqui sempre contribuindo com esse conhecimento espetacular. Agora é importante também você responder ao seu questionário, faça uma pergunta para o professor, não deixe de deixar aqui, curtir a nossa aula, deixar seu comentário, a sua pergunta, tanto para mim quanto os professores anteriores aí, da classe de senhores, da classe de senhoras. Nós nos sentimos muito honrados em poder somar com o teu conhecimento. A Assembleia de Deus está dentro, sim, daqueles cuidados que é orientado pela Organização Mundial de Saúde.
As nossas aulas estão acontecendo, os cultos também presencialmente. E você é o nosso convidado para estar juntinho com seu professor e participar mais ainda, que é lá que você explana muito melhor a nossa aula. Te desejo um dia maravilhoso, que o Senhor Jesus te guarde e te proteja, e nos vemos, se Deus quiser, em uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor, minha irmã, que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa. Tchau, tchau.